Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fabi Convida. Hoje a gente trouxe uma enfermeira aqui, especialista em amamentação, e ela vai contar tudo para vocês sobre esse processo, como que é o antes, como que é o depois, e eu espero que vocês gostem. Desde já, ative o sininho, se inscreve no canal e curte nosso vídeo. Então, para a gente falar um pouco sobre a amamentação, a gente chamou a Maria Luísa, enfermeira, especialista em amamentação, e vamos começar se apresentando, né, Maria Luísa? Sim, meu nome é Maria Luísa, sou enfermeira e atualmente eu trabalho nesse processo de ajudar as mães no processo de amamentação, também com furo humanizado e eu tenho um projeto que é ajudar a tornar a amamentação um momento não traumático e sim um momento especial para toda a família. Como é que a gente pode iniciar toda essa situação? Quais são os primeiros cuidados? Começa na gestação? Começa antes? Explica um pouco pra gente esse processo antes. Sim, o ideal é que comece na gestação com conhecimento, porque não tem nada que precise ser feito no seio para preparar para a amamentação. Aquelas questões que a gente vê muito na internet, usar bucha vegetal, concha, fazer massagem, pomada, é tudo mito. Aquilo lá vai deixar o seio mais sensível e pode até levar a fissuras precoces, o que não é o que a gente quer. Então, o principal que a gente precisa na amamentação é uma boa rede de apoio e estudar bastante sobre aquele tema. Então, quanto mais conhecimento, melhor para a mãe. Entendi. E aí, quando o neném nasceu? Como que tem que ser aquele processo inicial ali, quando o neném nasce, colocar no peito? Explica pra gente. É algo muito tranquilo, entre aspas, vamos dizer assim. Dói. Sim, pode doer, é normal, principalmente nas primeiras semanas, porque ali é algo novo que está acontecendo tanto pro bebê. O bebê está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar. Então não é algo que ela nasce sabendo, como muitos dizem, ela precisa aprender. Então tem que ter muita paciência, ter a pessoa ali do lado te dando força, porque se tiver alguém do lado falando, não, você não vai conseguir, a coisa desanda todinha. Então, o principal quando o bebê nasce é ter paciência, porque o leite demora a descer, o leite não desce no dia do parto. Então, é um processo bem delicado. Então, a rede de apoio é a principal fonte ali nos primeiros dias. E eu sempre indico ter uma consultoria em amamentação, porque é alguém que te ajuda ali, naquele momento. Quando se diz assim, que o leite não desceu, o que significa isso? É porque tem não está produzindo? O que é? Tem alguns processos do processo do leite. Então, o leite ele vai amadurecendo de acordo com a idade do bebê. Então, quando o bebê nasce, naqueles primeiros dias ali, tá tendo o colostro. O colostro vai até os 3, 4 dias. A partir daí, o leite desce, que é a famosa pojadura, que é o nome técnico desse processo que acontece, e é onde a mãe vai sentir que o peito dela tá muito cheio. E é onde pode acontecer as fissuras, porque o peito tá muito cheio, pode acontecer as infecções, porque fica muito quente, porque é um processo inflamatório mesmo que tá acontecendo ali. As glândulas estão se expandindo e tá entrando bastante leite, e aí o bebê ainda não consegue tomar aquele tanto de leite, porque o estômago dele é pequenininho. Então fica produzindo muito, o bebê não consegue e aí acaba juntando bastante leite. Mas esse caso assim de quantidade de leite, é nesse momento que a gente vê se a mãe tem muito ou se a mãe tem pouco? Na verdade, não pode-se dizer que é um mito falar que tem muito e pouco leite, porque o que pode acontecer é uma hipolactação, que é uma baixa produção do leite, que é algo raro de se acontecer. Não é toda mãe que fala porque eu tenho pouco leite que eu tô tendo uma hipolactação. Isso é feito a partir de algumas técnicas que você utiliza no protocolo que você vai saber se você tem ou não. E como que é esse protocolo? É um protocolo que a gente utiliza, que a gente vai avaliando os aspectos. Como que o bebê tá mamando, se o bebê tá perdendo peso, se o bebê tá ganhando peso. Porque o bebê que ele mama, por exemplo, ele mama de hora em hora, livre demanda, e ele não ganha peso, ele é um bebê que não tá amamentando. Ele não tá conseguindo nutrir. Então, provavelmente, a mãe tá com hipolactação. Então, ela não tem uma baixa produção de leite. E aí tem que entrar com hormônios, aí já entra o ginecologista, o pediatra, para poder saber como conduzir. E a hiperlactação é quando produz muito. E aí é muito mesmo, não é só na fase da pojadura. É aquela mãe que ordenha, tira o leite, dá pro bebê e ainda tem muito leite. E aí tem que entrar com algum remédio que diminui essa produção.
Então, durante a minha amamentação, eu não fiz esse preparo da mama, de passar pomada, de tomar sol e fazer essas coisas, né? E aí eu fui muito despreparada, assim, pra maternidade, mas eu achei realmente que ia dar alguma coisa errada. Mas graças a Deus deu tudo certo, que lá tinha uma enfermeira até que me auxiliou. Mas ela falou pra mim que quando ele sugasse, quando ele puxasse e doía, aí tava errado. Então, pra eu tirar a boquinha e colocar no seio novamente e deixar ele de uma maneira que fluísse, né? Que não sentisse dor. E aí, mais um pouco antes, a gente estava falando, né, aqui sobre a questão da dor. E eu queria que você aprofundasse nisso, nessa questão da dor e tal, que algumas mães podem sentir mais, né? A dor exagerada não é normal. Aquela dor que você precisa morder algo para poder amamentar. Essa dor, ela não é normal. Essa dor, inclusive, ela é considerada exagero, porque é algo que precisa pegar para cuidar. É onde entra a consultora. A dor de sensibilidade, porque tem algo novo ali, porque o bebê tá aprendendo, a mãe tá aprendendo. Tipo um desconforto, né? É normal. E isso passa em torno de 1 a 2 semanas passa. Agora, aquela dor muito forte tem que ser investigada para saber se é uma pega errada, se é somente porque tá sensível, porque tá produzindo muito leite. Porque não é, porque a amamentação é para ser algo indolor e prazeroso para a mãe e pro bebê. A partir do momento que ela se torna dolorosa, tem que ser investigado para saber o que tá acontecendo. E quando a mama já machucou? E aí a mãe busca ajuda e tal, aí o que tem que ser feito durante esse processo? Existem algumas coisas que dá para ser feito. Se tiver muito machucado, quando tá muito lesionado, a gente suspende aquele peito. Se o outro estiver tranquilo, a gente deixa só no outro, até um cicatrizar. Se não... E se ele estiver enchendo? Aí vai ter que ir ordenhando, tem que ir tirando mesmo o leite. E no outro, se tiver os dois machucados, aí tem que entrar com algum acessório para poder ajudar, não necessariamente a mamadeira. Pode ser um copinho, uma colherzinha, até mesmo uma sonda, um próprio bico de silicone que ele precisa ser indicado pela consultora. Então, por exemplo, eu cheguei na sua casa, você tá lá com os 2 seios machucados. Eu posso te indicar o uso do bico de silicone até cicatrizar, mas eu coloco o bico e eu tiro o bico. É o mais indicado, porque pode dar uma confusão de bico e o bebê simplesmente parar de mamar. E o leite com esse machucado não faz mal pro bebê? Com fissuras, não. A única recomendação de suspensão de amamentação é quando a mãe tá com cândida, porque trata os dois, então suspende um pouquinho a amamentação para poder tratar quando o médico indica, mas a maioria dos médicos também não indica a suspensão de uma amamentação com cândida. Mas a mastite, por ser uma infecção, precisa ser suspenso até o uso do antibiótico, porque a maioria dos antibióticos, eles não são favoráveis para a amamentação. Aí então precisa suspender naquele período até melhorar, porque alguns têm até que drenar no centro cirúrgico. Então nesse período é suspensa a amamentação, tem que infelizmente entrar com fórmula até a mãe conseguir voltar a amamentar. Mas ela consegue, se ela passou e tal, depois ela pode voltar. Pode dar um trabalho porque o bebê entrou numa fórmula. Não a fórmula que faz o bebê parar de mamar, mas o método que é oferecido à fórmula. Então, por exemplo, foi oferecido uma mamadeira, daqueles bicos meio moles, que a hora que ele pega, ele facinho, ele já mama tudinho de uma vez. E o peito é difícil. Então, por exemplo, ficou 7 dias tomando antibiótico. E 7 dias ele na mamadeira, provavelmente ele vai ter uma dificuldade para voltar pro peito. Mas pode voltar, pode conseguir voltar. Inclusive, a gente tem protocolos para essa volta. Então, é cansativo, é doloroso, é difícil. Mas tem protocolos para isso. E é possível, sim, uma mãe que parou de amamentar, voltar a amamentar o filho. Entendi. E a questão da mamadeira, como que a gente pode casar a mamadeira, só que mesmo alimentando com o leite materno? Como que isso é feito? Madeira e leite materno, você fala, quando precisa complementar. Não, na verdade, assim, por exemplo, que às vezes a mãe não consegue mesmo, né, amamentar e tal, mas ela consegue, pelo menos, ordenhar para pôr na mamadeira? Consegue. Durante pelo menos o período que precisa? Sim, eu tive um caso de uma Ou já tem que ir direto pra fórmula, sabe? Não, eu tive um caso de uma paciente que ela ordenhava com a bomba, tirava o leite, a quantidade que a filha precisava, entregava e passava pra mamadeira. A filha nunca conseguiu pegar o peito, por diversos fatores, ela não conseguiu.
Então ela foi para mamadeira. Só que infelizmente por não ter uma continuidade no ritmo de ordenha, o leite dela secou. Mas tem mães que vivem só assim, que só ordenhando o leite do peito e dando pro bebê. É cansativo, porque bebês em livre demanda mama de meia hora, em uma hora. Então é muito cansativo. É muita mamadeira. Então a maioria já migra pra fórmula, porque é mais fácil. E até o preparo do leite é mais difícil, né? Quando o leite tá armazenado. Sim, o leite armazenado no congelador, ele precisa ser descongelado em banho-maria. Ele não pode ir ao micro-ondas. Então, o leite materno, ele tem que ser tirado do congelador ou deixar ele descongelar sozinho, ou você pegar e pôr ele no banho-maria e deixar ele descongelar. Ou então, ele já tá dentro da geladeira e você só esquenta no banho-maria e oferta pro bebê na temperatura que é aceitável, que é mais ou menos a temperatura que sai do peito. E por quanto tempo esse leite pode ficar congelado? Existem alguns protocolos. Tem protocolos internacionais que já falam de até 6 meses. Mas no Brasil se indica até 3, que é o que o Ministério pede para. E na geladeira, 15 dias no congelador e até 5 horas na geladeira. E fora da geladeira, poucas horas, não pode passar disso. Entendi. Então, assim, tem que ir fazendo. E até porque uma mãe que tá trabalhando, por exemplo, ela vai ter que ordenhar todo dia. Entendi. Porque o bebê vai estar ali e vai estar mamando. Entendi. E a questão, por exemplo, assim, da fórmula, quando a gente quer introduzir a fórmula, né? Como que a gente faz? Porque assim, às vezes a mãe não tem o leite, mas ela quer continuar tentando, quer continuar dando o peito. Aí como que a gente poderia conciliar, tipo, a fórmula com o peito, sabe? Tem algum processo legal aí para poder... Tem uma técnica que a gente utiliza colocando a sondinha no peito dentro da mamadeira. Então a gente liga a sonda dentro, no mamilo e na fórmula. E aí o bebê vai sugar o peito, mas ele tá mamando da fórmula. E ele vai continuar tendo aquele contato ali com a mãe, tendo olhar com olhar e o calorzinho do peito. E com esse sugar, provavelmente o peito vai começar a produzir mais e ela vai conseguir amamentar. E aí isso vai sendo tirado aos pouquinhos. Então você pode ir pondo cada vez menos fórmula para ele poder ir mamando mais leite materno. Entendi. E aí, quando que é o momento de parar? Quando que é o momento de parar? Quando os dois entendem que é esse momento. Porque assim, às vezes o bebê, ele para por conta própria e fala, não quero mais isso. E aí ele... Tem mãe que sofre. E aí a mãe sofre, porque o menino que não quis mais. E às vezes é o contrário, a mãe quer e o filho não quer. E aí ocorre um trauma muito grande. Porque aí são noites e noites de choro. E é choro dos dois lados. E assim, tem momentos que a mãe cansa e fala, não quero mais. E isso é aceitável, porque a gente sabe a correria que é a vida. Então, mas o ideal é fazer um desmame precoce, não tirar de uma vez, e ir devagarzinho. Então, cada dia ir diminuindo o número de mamadas, sendo acompanhada por uma consultora também é o mais indicado, porque aí não fica tão traumático. E tentando introduzir outras coisas. Por exemplo, ele quer mamar leite, então vamos pôr um copinho pra ele no lugar da mamada. Pra ele ir entendendo, colocando uma música, um desenho, porque ele vai pedir. Então, no momento que ele pedir, tenta distrair ele pra ele não pegar o peito. Esse é o desmame gradual pra não ser traumático pra ninguém. E tem os desmames precoces, que são os mais traumáticos. Quando o bebê dá confusão de bico, quando a mãe tem alguma intercorrência. O que é confusão de bico? Por exemplo, você tá amamentando no peito e você deu uma mamadeira e a mamadeira é um bico que não é um bico ideal. Na verdade, que nem um bico de mamadeira é um bico ideal, porque não é igual ao peito, mas é um bico diferente. E aí ele tá ficando mais mamadeira do que no peito, e aí ele começa a morder o peito, ele não consegue mamar mais. Entendi. Isso se chama confusão de bico. Para reverter, tem como, mas é um processo demorado. Tem que ir tirando, tem que ir aguentando choros, mais choros. E isso dá com o bico, dá com a mamadeira, dá com o próprio bico de silicone que a gente coloca para proteger. Pode dar confusão de bico. Então, são vários processos que pode levar a essa confusão de bico. Até aproveitando o gancho, por exemplo, por que o neném começa a morder? Tirando essa situação que a mãe já dá. Quando tá nascendo dentinho, aí coça, então ele acha aquilo ali divertido. Aí ele vai morder. É normal, só que aí... Mas como que reage? Qual que é o certo de reagir? Assusta, que a gente dá uma assustada, dói. A gente tem que ir com calma, às vezes até olhar pra ele e falar, não pode.
suspende a mamada naquele momento, a hora que ele entender, você volta. E assim, vai ter que ir, vai e volta. Quando ele começa a alimentação também, ele começa a morder, porque ele acha que aquilo ali é da mesma forma que ele vai comer. Mas Não, eu tenho uma amiga que ela tava amamentando e tal, e aí na hora que ele mordeu, por reflexo ela deu um tapa. Aí ele não queria. E aí ele começou a chorar, ela começou a chorar, e aí virou um processo. Aí depois ele não quis mais pegar o peito. Acho que ele ficou, sabe? Aí ela sofreu tanto e tal, mas aí depois, enfim, ela foi tentando e acabou conseguindo. Aí nesses casos, assim, que quando o neném morde, como que a gente pode, qual que é a melhor forma de reagir, às vezes? Respirar fundo, né? Porque na hora a gente dá vontade de literalmente bater, porque vai, respira fundo, para a amamentação, tira ele do peito, porque geralmente bebês que mordem são bebês mais grandinhos que já entendem algumas coisas. Bebês menores não tendem a morder, a não ser que eles estejam num processo de confusão de bico. Senta ele no seu colo e tenta explicar pra ele que não pode, da forma que ele vai entender. E aí, a hora que ele acalmar, porque ele vai chorar, porque você tirou ele do peito, ele vai estar chorando. A hora que ele acalmar, você retorna ele pro peito. Porque o bater, ele vai associar que ele apanhou no peito, e isso não tá interessante. Não quero isso aqui mais, não. É verdade. Vamos então agora mostrar um pouquinho das coisas que você trouxe, de como que é a mama por dentro. Vamos mostrar um pouquinho pro pessoal. Então, aqui eu tenho alguns tipos de bico que pode tá existindo numa mãe. Esse aqui, ele é o protuso. E ele é um bico que ele traz mais dificuldade para a mãe amamentar do que até esse mesmo aqui. Porque o leite, para o bebê sugar, ele precisa sugar a areola, não o bico. Mesmo que o leite saia por aqui, o leite ele é drenado, entre aspas, por aqui. E esse aqui é o mais tradicional, que a gente encontra na maioria das mulheres do Brasil. Então, ele é o mais normal durante a amamentação. Como que faz para amamentar com esses bicos aqui? Primeiro que não precisa do bico, mas a maioria das mães já entra em desespero, porque, nossa, eu não tenho bico, como que eu vou amamentar? A gente tem técnicas, tem alguns aparelhinhos que fazem o bico protuir, mas a própria boquinha do bebê, ao sugar, o bico vai sendo protuído devagar, mas ele vai protuindo. Eu acho mesmo. Comigo foi assim. Ele parece que quanto mais ele foi puxando, mais o bico foi saindo, porque eu não tinha muito bico também. E então, quando vai sugando a areola, o bico vai protuindo e aí vai seguindo o processo normal de amamentação. Nesses dois, tende a ter mais fissura do que nesses daqui. E quando Por quê? Por conta do bico já tá pra fora, encostar no sutiã e todo aquele processo. Já tá sensível. Isso, e aí encosta no sutiã, encosta na roupa. O bebê tá lá com a boca o tempo inteiro e aí eles tendem a ter mais fissura. Quando geralmente chega na maternidade um bico assim, eles indicam a concha. Porque fala que a concha vai fazer o bico protuir. O que é a concha? A concha ela é um dispositivozinho que dizem na embalagem feito pra protuir o bico. Eu acho que eu sei o que é que coloca assim, tem um buraquinho. Isso. O que acontece? Ela vai encaixar aqui, vai fazer uma pressão, ele vai sair naquele momento. No momento que você tirar, ele vai acontecer o quê? Ele vai desinchar e vai voltar pra dentro. Não vai resolver muita coisa. E também pode fissura, né? Pode, e ela é propensa a dar fungo. Fungo é o quê, Cândida? Ou seja, não é indicado de forma alguma usar concha, mas indicado a usar as rosquinhas mesmo, pra não deixar machucar. Te trouxe pra gente ver? A concha, sim. Existem 2 modelos. Essa aqui, que é a de base rígida. E ela... Então, ela é indicada até pelo próprio fabricante, que ela é indicada pro pré-parto. Então, quando a mãe tem pouco bico, para que deixe no pré-parto, pelo menos a partir da 20ª semana. Que é totalmente errado, porque não há necessidade de preparar um peito. Então, quando vai na farmácia, a primeira coisa que eles indicam é isso aqui. E isso aqui não é indicado de jeito nenhum. E essa que é a molinha aqui, ela é mais indicada no pós-parto. Já eles falam para evitar fissura, mas não. Porque a partir do momento, força. Isso, a partir do momento que você põe ela aqui, aí você põe o sutiã por cima, o que ela vai fazer? Ela vai apertar aqui, o bico vai ficar edemaciado e ele vai ficando molhado, vai ficando úmido. E aí gera mais fissura, gera mais risco de fungo e aí vai virando um ciclo sem fim. Então, só vai atrapalhando. Só vai atrapalhando. Essas daqui não é indicada. Eu não indico pra ninguém usar isso aqui. Isso aqui é assim, invenção da mídia mesmo, das empresas farmacêuticas, pra poder vender mais. Entendi. E a estrutura do peito? Vamos passar pra essa parte.
Quando eu falo que o bebê não suga o seio, é por conta disso aqui. O leite, ele fica armazenado nesses ductos. Então, o bebê ele precisa sugar na areola, né? A pega correta seria aqui. Ele sugar na areola para que vai apertando isso aqui para o leite sair. Então, a partir do momento que ele aperta aqui, aqui vai apertando também e o leite vai subindo. Aqui é o tecido adiposo e essas aqui são as glândulas mamárias. Então, o leite, ele não armazena. Não se armazena leite no peito, porque o peito, ele é fábrica, não é armazenamento. Então, o leite, ele é fabricado e no momento que precisa amamentar, ele vai sair. Então, assim, ele é fabricado o tempo todo. Por isso que a livre demanda é o indicado, para não fique armazenado aqui. Que é armazenado, ele vai entender que não precisa produzir mais e aí vai parar a produção. Quando a mãe tem silicone, quando já fez cirurgia, como que faz pra conseguir amamentar nesses casos? Assim, porque essa parte aí tá toda... o mais fácil. Principalmente os de hoje, porque o silicone ele vem atrás dessas glândulas. Então não atinge as glândulas, então não atrapalha. O que faz ela sentir mais dor, talvez, durante a pojadura. Por conta do peito inchar e aí não tem espaço. Pojadura é o quê? A descida do leite. Ah, tá. Aí não tem espaço pro leite ficar armazenado aqui pra crescer por conta do silicone e ela sente mais dor. Sei. Eu tive uma paciente que tinha silicone e ela relatou muito isso. Meu peito tá doendo muito. Então a gente ordenhou pra poder aliviar e ela relatou um alívio imediato. Quem tem redução mamária, aí já mexe um pouco mais, porque a redução, ela mexe nesses ductos. Porque esse ducto, ele tá no peito todo, não só de um lado. A partir do momento que reduziu, tirou gordura, vai tirar a glândula. E aí a tendência é ter menos produção de leite, mais dificuldade para amamentar. A maioria das mães que tem redução não consegue amamentar até os 2 anos, por exemplo. Mas é impossível? Não é impossível. Como que, por exemplo, a gente que tem... Porque eu tenho, né? Eu fiz mastopexia com prótese. E é óbvio, eu amamentei o José 2 anos. Então, assim, se eu tivesse outro filho, eu acho que eu sentiria até... Nossa, como que eu não vou amamentar meu segundo filho? Aí, como que eu reverteria essa situação para eu amamentar da mesma forma que eu amamentei o primeiro? Você pode começar com uma consultora te orientando, uma ordenha pré-parto, porque ali você já vai estar estimulando a produção. Inclusive a colostroterapia, para quando ele nascer, você já ter um colostro guardado. Então, você pode fazer nesse protocolo de ordenha para não dar uma baixa produção. Se você deixar para depois, provavelmente ele vai mamar. Vai mamar, só que vai entrar naquele estado que ele não vai estar associado. Porque tá produzindo pouco por ter menos glândula. Não porque você tem pouco leite, porque tem menos glândula. Então, o leite que você tem provavelmente não vai sustentar seu bebê. Você vai ter que entrar com a fórmula. Mas, assim, isso é reversível. Dá pra se mamar somente no peito. E o que é a colostroterapia? Por exemplo, bebês prematuros. Que um bebê nasceu prematuro, uma gravidez de alto risco, a mãe já sabe que o bebê vai nascer prematuro. Então, ela já pode ir armazenando colostro. Ela, da mesma forma que ela armazena o leite, 15 dias antes do parto, ela pode começar a ordenhar o colostro e já ir deixando guardado, porque no momento que ele nascer... Mas isso não estimula o parto? Não estimula o parto. Antigamente falavam muito, não estimula o parto, porque a ocitocina liberada no leite, nessa ordenha rapidinha, é muito pouca. E assim, o que estimula o parto é o bebê. O bebê, ele entende que ele precisa nascer. Não é o hormônio sozinho. Então tem uma sequência de hormônios que precisa ser ligada para o bebê nascer. Então isso é mito, porque assim, às vezes a mãe já tem um filho de um ano. Não precisa parar aí de ela amamentar. quer continuar amamentando, mas ela engravida e aí então... Não precisa. Geralmente o próprio bebê larga o peito por conta do gosto do leite, mas não há necessidade de parar, não. É super seguro ela continuar amamentando. Os médicos mais antigos pedem para parar, mas hoje já tem provas científicas que não estimulam nada, que a ocitocina liberada ali vai ser muito pouca perto do que precisa para um parto. Então, esse aqui, ele já traz um porquê que o bebê de um dia mama pouco. E que é onde a mãe fica desesperada no hospital, meu filho não está mamando. Não é que ele não está mamando, seu colostro é pouco, ele vai mamar pouco e o estômago dele é muito pequenininho. Esse é o tamanho do estômago dele, que cabe em torno de 5 a 7 ml. Oh, meu Deus. Então, é quando ele vai querer mamar toda hora e nada tá associando ele, só chorando, só querendo peito. A partir do 3º dia, o estômago dele já cresceu, já vai para 27 ml.
Então ele vai mamar mais durante uma mamada, mas vai intervalando mais as mamadas. E assim vai indo. Com um mês, o estômago do bebê já tá maior, ele mama muito, mas em intervalos maiores. Que é onde a mãe já começa a ter um pouquinho de sossego pra descansar um pouquinho, porque o intervalo vai aumentando. Não é como nas primeiras semanas que ele precisa toda hora. Sim. E ao longo da noite, assim, o neném chora pra mamar e tal. Tem alguma forma dele não chorar, digamos assim? Rotina. Só rotina. E assim, nos primeiros dias é impossível ele não mamar à noite, porque ele precisa mamar toda hora. Mas a partir de 2 semanas, 3 semanas, ele já começa a querer dormir. Não há necessidade de acordar o bebê à noite pra mamar. Se o bebê ele tá dentro da curva de crescimento, você não tem necessidade de acordar de noite. Então vai dormir, deixa ele dormir. De dia você dá mamar pra ele. Gente, agora a gente tá aqui com a Luíse. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com a amamentação, como que ela começou. Vamos lá, Luíse, conta pra gente. Foi difícil, viu? Meu Deus. Como que foi esse processo? Foi bem doloroso o início. Nossa, muito, muito. Na maternidade a gente não teve o suporte que deveria se ter. E por conta da pandemia, eu solicitei inclusive a entrada da Maria, só que eles não permitiram por conta da pandemia. E não nos deu a orientação que a gente, merecia. E aí, com isso, de acordo com o que eu e meu esposo a gente estudou durante a gestação, a gente colocou o Heitor pra mamar. Já que não tem ninguém pra orientar. Vamos a gente mesmo. Daí, só que aí nesse processo, destruiu o cubico do meu peito. Mesmo? Ficou no sangue mesmo. O que você acha que você fez errado? A pega, Se não tiver a pega certinha. E a dificuldade também que o meu peito é muito grande, acaba que isso dificulta muito. Porque pelo bebê, o meu também era bem grande. Parece que o bebê não tá conseguindo, colocar dentro da boca. Exatamente. Daí, por conta disso, destruiu. Daí, com muita peleja, com muita... Mas você chegou a ter mastite? Não, graças a Deus não. Foi só fissura mesmo? Só foi fissura. Foi bem, digamos que tranquilo em vista de outras possibilidades de coisas que poderia ter acontecido. Mas foi eu interrompi. Quando eu vi que tava ficando feio a coisa, eu falei assim, não dá. Não dá. Aí eu peguei e vi a questão do bico de silicone, Fiquei sabendo, uma cliente minha, sou fotógrafa de recém-nascido, e aí eu tenho muito convívio com mães, E eu me lembrei desse bico de silicone. Aí foi aonde que meu esposo ligou na farmácia correndo e já comprou o bico de silicone, coloquei o bico de silicone e fez com que eu continuasse amamentando. Mas parou de sentir dor pra amamentar? Como que foi? Não para, não. Tipo, dá uma amenizada, O bebê não tem um contato com o bico, Por causa do silicone. Só que aí nesse processo, ele ficava muito agitado, não pegava. E aí eu até chamei a Maria pra ir lá em casa. Ela foi, me orientou, me ajudou. E aí, como que você entrou na vida dela? Conta pra gente. Aí você chegou lá, como é que tava a situação? Ela já tinha me ligado, já bem desesperada, só que eu não pude ir, porque eu tava no interior no dia. E aí eu tentei orientar ela como eu pude pelo celular mesmo. Mas assim, tava com muita dor. Falei, não, então eu vou e a gente vê como é que faz. Pode tomar remédio? Pode tomar alguns remédios normais, de pirona, paracetamol. Tem que ler na bula qual que não interfere na amamentação. Eu acredito que os dois não interfiram. Então pode sim tomar pra amenizar essa questão da dor. Mas às vezes não é nem necessário, é só a pega mesmo que tá. Que tava errado. E quando eu cheguei lá, o peito tava muito cheio. Então, o que eu fiz? Eu primeiro falei, vamos aliviar. A gente aliviou bem, tirei o leite. Então, como que você fez pra aliviar, assim? A massagem, não só a massagem e a bomba mesmo. Eu fiquei ordenhando com a bomba, enquanto ele mamava no outro peito. Então, foi ajudando, porque um drenava o outro. Entendi. E aí, depois a gente ofereceu o leitinho pra ele calmou e dormiu. E aí, eu indiquei o Dersane, o óleo de girassol, pra tratar as fissuras, pra não precisar entrar com o laser. Porque o laser, ele é uma opção, mas ele é uma opção cara. Então, a gente tenta com as opções que tem antes, até não dar mais.
Então eu falei, usa o Dersane, não toma sol e vamos ver como é que fica. E aí ela me relatou que melhorou as fissuras utilizando o Dersane. Sim. E aí a gente corrigiu o pega e foi só sucesso depois. Ah, então ótimo. Mas você tava tomando sol, que ela falou pra não tomar sol, mas você chegou a tomar sol? Você fez Não. algum preparo antes de ir pra maternidade? Não, isso não, porque eu tive uma orientação com ela antes, na gestação, e ela me informou que a questão Não do era sol, pra fazer. não é uma coisa que faz, assim, né, Maria? Não, que não muda interfere. muita coisa. Não muda muita coisa, assim, na amamentação. E hoje como é que tá? Como é que tá a sua amamentação? Graças a Deus, muito boa. Estamos mamando muito, Heitor mama muito, super. Tanto que com um mês já tá com 5 quilos, 565, Olha só! Ele nasceu com quanto? 4,200. Nossa, ele nasceu enorme. Sim. O José nasceu com 3,850. Era quase 4 também. Heitor nasceu. Só que aí na maternidade mesmo ele perdeu peso. Por conta da questão, né, da Aham. amamentação, e depois, mas aí já passou do que devia. Exatamente. Aí, Agora, ó, a amamentação é tudo, né? sim, tudo. Perfeito. E quanto tempo você quer ficar amamentando? Ah, vai, os 2 anos, 3 anos, É. 4 anos. Quanto ele quiser, a gente vai estar dando. Né? Oh, meu Deus. Tá ótimo. Gente, ó, eu queria muito agradecer a participação de agradeço. vocês. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Maria Luísa. E sejam muito bem-vindas ao canal. Vou chamar vocês ainda bastante para vir aqui. Nós iremos. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi mais um Fabi Convida. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, que ainda vai ter muito conteúdo nesse sentido da maternidade.